Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Primeiro porque o cara precisa entender que ele precisa de um tratamento, eu suponho. Né? E aí precisa do tal do colapso, talvez não necessariamente, mas em geral precisa Sim, isso. do colapso, né? Que é quando acontece uma merda muito grande e ele, caralho, fui um escroto. Preciso resolver isso. Aí vai lá e ele descobre que ele é narcisista e aí cai naquelas 3 possibilidades que você falou, né? As 3 possibilidades são uma merda, inclusive. E aí como é que... Tu já tratou narcisistas? Já. É? São poucos. Há muitas pessoas no espectro do narcisismo, isso é comum. Tá? Pessoa que chega a ter transtorno de personalidade narcisista foram um número menor de pessoas, né? Até porque não se tinha esse hábito de diagnosticar. Até hoje as pessoas preferem diagnosticar alguém borderline do que narcisista, porque borderline, apesar de ser estigmatizado, é menos estigmatizado do que narcisismo. Mas às vezes a pessoa tem os mesmos perfis, os mesmos comportamentos dos dois, né? Mas assim, o que acontece com a questão de tratamento? Tem vários bloqueios para o tratamento, tá? O primeiro é a própria personalidade da pessoa. Eu tô certo, os outros estão errados. Eu tô certo. Tá. Você que tá errado. Desculpa. O quê? Você tá sugerindo que eu não tô certa? Jamais. Ah, então tá. Então, tipo assim, até a pessoa entender que não é bem assim, geralmente ela entra em colapso, né? Provavelmente tem um ou outro que despertou sem esse colapso. Mas hoje, tanto a literatura quanto os casos concretos reais que eu lidei ao longo da minha vida, quanto os próprios narcisistas que eu entrevisto para o canal e que eu sigo, confirmam. A maioria vai precisar de um colapso para sair da bolha de fantasia. Eu tô numa bolha, Tá tudo eu sou certo. perfeito, tá tudo certo. Tá, isso é um bloqueio. O segundo bloqueio é... Por que terapia funciona? Porque você consegue um vínculo onde você se sente finalmente seguro com a pessoa. A pessoa te oferece um ambiente que você nunca experimentou. E aí, pela primeira vez na sua vida, não se sentindo julgado, você começa a explorar partes de você que você não conseguiu literalmente em nenhum outro lugar. Agora, se eu acho que o mundo inteiro está contra mim, e eu acho isso desde a infância, vai demorar para construir esse vínculo. Então, o segundo bloqueio que tem para um indivíduo narcisista em tratamento é o vínculo terapêutico. Como é que é tratamento com narcisista? Eles te atacam. Eles oscilam, como um perfil border também, entre te idealizar. Nossa, então, a Tariana é especialista em narcisismo. Eu sabia que tinha que ser com a melhor. Por isso que eu vou fazer terapia com você, sabe? Então, eles oscilam entre você me faz parecer bem, então eu gosto de você e, nossa, você é incompetente, hein? Você podia ter me falado isso antes. Eu li num livro, eu não precisei que você me falasse, eu vi naquele livro. Nossa, você poderia ser melhor, né? Por que você não faz um curso de não sei o quê? Então, é isso que é o tratamento com o indivíduo narcisista. E quando você é o terapeuta, você tem que interpretar isso como uma pessoa com uma criança interna muito forte, que é a parte da nossa personalidade que sente vulnerabilidade, que se sente desamparada, que sente medo, que se sente abandonada. Essa parte da personalidade não tem um adulto dentro da própria personalidade para cuidar dela, então ela fica dando patada nos outros e provocando os outros. Porque eu quero testar se você me ama. Quanto mais eu te provocar, mais eu vou perceber se você realmente fica do meu lado, porque eu tenho uma crença que diz que todos vão me abandonar. E eu vou te provocar até você ou me abandonar e confirmar a minha crença e dizer que eu tô certo, porque eu tenho que estar certo, ou então eu vou te provocar até você ficar, eu vou saber que você me ama, porque você aguenta abuso. Esse é o segundo bloqueio terapêutico para um indivíduo narcisista. O terapeuta tem que estar muito bem emocionalmente, tem que estar com uma carga de pacientes tipo exorcizar adequada. um demônio, essa porra. Parece muito ruim, cara. É complicado usar essas palavras, né? Mas, tipo, é um processo. O terapeuta tem que estar muito embasado. Ele tem que fazer a terapia dele. Entendi. É o tipo de terapia que, às vezes, você sai da sessão de terapia e você chora. E, se você tolerar, o que você quer, o que você quer fazer com esse indivíduo? Primeiro que você não vai ficar validando tudo que ele fala, não é isso. Mas você não vai atacar. Você quer ser um porto seguro de estabilidade emocional e maturidade que não aguenta as patadas dele, mas aguenta simultaneamente. Tipo, você não aceita, mas você fala pra ele, eu sei que você tá fazendo isso, né? A gente tá num processo e tudo bem, na verdade o que você estava querendo me falar é que você se sentiu vulnerável naquela sessão. Pô, isso é válido, quer conversar mais sobre isso? Então você transforma tudo aquilo que brota na sessão enquanto algo que você possa analisar, algo que você possa abordar. E claro que isso não vai dar sempre certo, você entendeu? Não é uma fórmula, não existe isso.
né? O segundo bloqueio é esse. Nisso de competir com o terapeuta, esmagar o terapeuta, idealizar o terapeuta, atacar o terapeuta. Ver se o terapeuta me ama, vou te provocar. Aí, às vezes, quando eles não desistem, às vezes eles conseguem um vínculo depois de 1 ano. Porra. Aí começa o processo terapêutico. Primeiro tem uma briga pro cara confiar em você, então. Isso. Então não é só o cara, é o terapeuta. Também é o terapeuta. Ele precisa segurar a bucha. Muito. E outra coisa, quando você pesquisa transtorno de personalidade narcisista, você não vai achar quase ninguém, nem em português nem em inglês, falando de tratamento para narcisistas. Então, como que terapeutas vão se embasar? Você entendeu? Da onde que eu vou tirar embasamento, técnica, ferramenta, grupo de apoio, entendimento para tratar o que todo mundo está me falando que é intratável? E não é que eu estou falando que é curável, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a pessoa tem a capacidade de ter melhorias na qualidade de vida dela, e isso é mega válido. Sim. E nós devemos estimular isso. Nós queremos narcisistas em terapia, gente. Levando a sério, né? Levando a sério de fato. Agora, quando finalmente o cara consegue o vínculo com o terapeuta, aí que ele pode começar a desvendar as distorções cognitivas. Pois aí ele percebe que ele literalmente interpretou toda a vida dele de forma errada. E que as relações dele acabaram. Nossa, isso deve ser muito difícil na É cabeça horrível, dele. cara. Por isso que eles colapsam, entram em depressão e tem até ideação suicida. Quem quer perceber isso sobre si mesmo? Tudo que eu achei que era real até agora, na verdade, foi uma pira minha. É. Putz, aí quebra qualquer um, na verdade. E tem um detalhe. Aí eles fazem terapia, só que não é rápido, querido. Aí o cara tá lá 2 anos em terapia, tá num relacionamento, aí ele vai lá e faz um vídeo. Porque eu sigo uma cacetada de narcisista na internet, né? Gente, eu tô em terapia. Eu tô em terapia com um especialista em narcisismo, isso é super raro. E ela terminou comigo. E ela falou a mesma coisa que as outras. Ela falou que ela morreu ao meu lado. E eu tô em terapia. Porque o cara não consegue entender o que ele ainda tá fazendo, o que ele ainda tá interpretando errado. A realidade, ele tá dando patada onde não é pra dar. Ele tá limitando o outro onde não é pra limitar. Então, não é só estar em terapia. Entendi, É um claro. processo, entendeu? Claro, claro. Cara, você falou que segue um monte de narcisista na internet aí. A internet, ela deu pra gente a possibilidade de... Quer dizer, deu pra você, eu suponho, a possibilidade de sei lá, ver narcisistas em ação, né? Isso deve ser um material de estudo interessante, né? É o melhor. É o melhor. Porque o cara, na cabeça dele, tá só sendo natural ali, porque talvez esteja mesmo, mas aí você tá vendo, legal... É o melhor. O interessante sobre esses narcisistas que eu sigo é que eles claramente são muito inteligentes. Alguns deles devem estar até no espectro da genialidade, de super inteligente mesmo que os caras são. E você vê que não é inteligência. Não é conseguir descrever o que você faz. É ter entendimento, que é outro rolê, né? Então eu vejo os caras lá, não, porque essa pesquisa diz que e esse profissional, e essa literatura, e os caras descrevem tudo com os maiores detalhes. E eles não percebem coisas que para outra pessoa são tipo, básicas. É a primeira coisa que o cara saca, né? Exatamente, porque ele não consegue perceber. Na interpretação da realidade dele, ele não consegue perceber. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um narcisista que eu sigo, que ele fala, gente, eu interpreto a realidade assim. Tem uma hierarquia, tem quem tá no topo, tem o resto. Obviamente eu quero estar no topo, o resto é resto. Para mim... Se não existe hierarquia e se não existe o mundo para falar para você quem você é e onde você está na hierarquia, então certamente é impossível ter autoestima, não é? Aí eu do lado de fora, mano, se você baseia o seu senso de identidade na necessidade de pessoas te falarem quem você é, pode ter a mais absoluta certeza que nem identidade estável, nem autoestima estável você vai ter. A única forma de termos estabilidade interna é estarmos conectados com os nossos valores. E em vez de, tipo, eu saio pro mundo, aí eu vejo, o que vai fazer ela me aplaudir? O que vai fazer ele me aplaudir? Aí eu adequo a minha personalidade para ganhar esse aplauso, aí 1 segundo depois entra uma pessoa mais charmosa na sala do que eu, aí minha autoestima foi lá para baixo, porque eu tô constantemente tentando criar a minha autoestima em cima de hierarquia. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Agora, se eu me acalmo,
me interiorizo, regulo as minhas emoções, acesso a minha bússola interna, o saber interior que cada um de nós tem. E minha bússola fala, baseie sua vida nesses valores. E eu construo uma vida baseada naqueles valores, os meus valores são estáveis, eles são internos. Você não pode roubar os meus valores de mim, mas você pode ser mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais não sei o quê. Então eu olhando do lado de fora penso, nossa, mano, é óbvio que se eu precisar que o outro me fale constantemente quem eu sou, eu não vou ter autoestima. Mas para a cabeça dele não existe possibilidade de ter um senso de identidade sem uma pessoa falar para ele quem ele é. É nesse tipo de coisa que é tipo, realmente é muito interessante, é fascinante. Né? Ou um outro que eu sigo falou assim, gente, seguinte, cara, eu não vou acreditar em nada que pra mim não foi comprovado, é isso aí, cara, tem que ser comprovado pra mim, senão eu não acredito. E eu penso, ok, só que tem um problema com esse pensamento. O seu jeito de pensar, que você considera que é o melhor do mundo, fez você entrar em depressão, querer se matar, destruiu todos os seus relacionamentos e mesmo assim você tem a impressão de que as coisas têm que se encaixar na sua percepção da realidade, como se ela estivesse certa. Claramente, se você só se gera infelicidade com o seu jeito de pensar, obviamente tem algo para além do seu jeito de pensar que você não enxerga, que é um ponto cego para você e vai exigir fé, porque é invisível, você não sabe que está lá, para você se abrir para uma solução. E para mim é óbvio. Se você fala, eu sou super infeliz, mas quer saber, vou continuar fazendo tudo igual. É óbvio que não vai ter solução. É óbvio que, tipo, no mínimo a pessoa tem que falar, sou super infeliz. Eu vou começar a fazer uns negócios diferentes. Ver se, né, melhora. Pronto, já tem uma solução maior. Já tem uma chance de dar certo, né? Agora você me fala, eu só vou pensar do jeito que eu penso e é isso aí, fica difícil, né? Verdade. E assim, não quero saber quem, mas tu segue uns caras assim, em geral eles são anônimos ou são famosos? Não, são pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, falam abertamente sobre os seus diagnósticos. Tá bom. São geralmente contas muito pequenas, né? Porque as pessoas não querem ouvir ainda narcisistas falando sobre isso, mas são pessoas abertas mesmo sobre o seu diagnóstico, né? Tem a Spirit Narc, uma que eu entrevistei, Nameless Narcissist, outro que eu entrevistei, Early Morning Barking, HD Tutor, Sam Vaknin, caramba, tem tanta gente que... Cluster B Milkshake, tem um monte de gente que eu sigo, que são narcisistas diagnosticados, que falam abertamente e honestamente criam os melhores conteúdos que existem na internet a respeito desse transtorno. Que interessante. Os melhores, não Falando sobre a própria condição, sabendo que ela existe e talvez até entendendo um pouco melhor sobre ela, é isso? Sim. Tá. Sim. Eles sabem, ou seja, eles passaram pela fase de... Pelo colapso. Entendi. Então esse colapso parece ser muito importante mesmo. O colapso parece ser a condição para a maioria deles despertarem. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.